está em festa. É com alegria que queremos celebrar este grande momento de ação de graças. É a festa da primeira Eucaristia dos nossos eleitos. Hoje celebramos a vida dessas crianças que irão receber pela primeira vez o corpo e o sangue de Jesus Cristo na comunhão. Celebramos também por suas famílias e pelos catequistas que contribuíram nessa caminhada. Em ação de graças, peçamos a Deus que este encontro com Jesus Cristo seja um momento de fé e de oração. Fiquemos de pé e com grande alegria acolhemos nossos eleitos, eleitas, nossos catequistas, coordenação, ministros, coroinha e o presidente dessa celebração, Padre Reginaldo, cantando.
irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Caros irmãos e irmãs, com alegria nesta manhã, nós celebramos com toda a igreja a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos e o povo reunido. Pentecostes, que lembra a cada um de nós a importância do Espírito Santo, que anima, que conduz, que impulsiona a missão de toda a igreja. Todos nós, como igreja, membros do corpo de Cristo, somos animados por esta força que é o Espírito Santo de Deus. E hoje também, nessa comunidade, nos alegramos com as crianças e adolescentes que receberão então a sua primeira Eucaristia. Momento muito especial de viver esse encontro com Jesus. Com certeza, eles já se encontraram com Jesus outras vezes, através da oração, da participação na comunidade, na convivência com as pessoas, também na própria catequese, mas hoje é a primeira vez que eles se encontrarão com Jesus eucarístico, no seu corpo e no seu sangue. Então é um momento muito especial. Pela graça de sermos animados pelo Espírito Santo, pela graça de acolhermos como comunidade de fé estas crianças e adolescentes que viverão esse encontro pessoal e importante de suas vidas com Jesus, nós queremos cantar, glorificar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso,
mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. segundo João. Glória a vós,
o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pentecostes é a solenidade que nós celebramos 50 dias depois da Páscoa. Mas essa solenidade, ela não começou a partir da Páscoa que nós celebramos. A nossa Páscoa é a Páscoa da ressurreição, não é? Que nós celebramos a partir da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a Páscoa, ela era uma festa celebrada já antes da encarnação do Verbo, ou seja, antes da vinda de Jesus na carne ao mundo. Era uma festa celebrada pelo próprio povo judeu. Vocês lembram que lá no livro do Êxodo, quando nós lemos sobre a libertação do povo de Israel, uma das recomendações que os judeus tiveram antes de eles saírem da escravidão e fugirem pelo deserto rumo à terra prometida era que eles matassem um cordeiro, que eles comessem ervas amargas, que eles fizessem isso com o cajado na mão e com as sandálias nos pés, porque depois eles deveriam partir. Então, a Páscoa já era uma festa judaica antiga. E esta festa judaica antiga acontecia porque na Páscoa eles celebravam as colheitas. Então eles traziam os primeiros frutos da terra, os judeus, para oferecer a Deus e agradecer a Deus pela colheita. A partir do momento em que eles foram libertos, e eles então passaram pelo deserto, no deserto, Moisés, que conduzia o povo, subiu ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai ele recebeu as tábuas com os mandamentos da lei de Deus. Então, se você prestou atenção na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que na primeira leitura dizia que quando o Espírito Santo desceu, teve ventania, teve barulho no céu, Ou seja, teve uma série de eventos, vamos dizer, naquele dia. Se você pegar essa narrativa, o Pentecostes como um evento que está ligado também à própria manifestação de Deus a Moisés, ao povo, lá no deserto, no Monte Sinai. Isso chama-se uma teofania, ou seja, uma manifestação de uma divindade. E aí então, a partir então de Moisés e da entrega então da lei ao povo, esta festa de Pentecostes também era celebrada não só para as colheitas, mas depois começou a ser celebrada como a celebração da aliança de Deus com o seu povo. Então, celebravam as colheitas e celebravam também a aliança de Deus com o povo. E assim, Pentecostes sempre teve um simbolismo muito especial. Não é só a manifestação de Deus, no sentido de Deus Pai, mas é agora a manifestação de Deus através do próprio Espírito Santo. Se antes a lei era o decálogo, os 10 mandamentos entregues a Moisés e que o povo deveria viver, e que o próprio povo de certa forma se desviou deste caminho, porque o próprio Moisés se irritou e quebrou as tábuas com os mandamentos, porque o povo, quando Moisés saiu, voltou, o povo já havia construído o bezerro de ouro, ou seja, já estava desviado para outro caminho. E aí então Moisés quebra as tábuas para dizer para eles o seguinte: de agora em diante, a lei de Deus não deve estar em tábuas.
não deve estar em nada que seja objetivo material. Não. Mas a lei de Deus, ela deve estar aonde? No coração de cada um de nós. Daqui a pouco, daqui uns dias, nós vamos apagar o Círio Pascal. O Círio Pascal fica na igreja durante esse período pascal e depois ele é apagado para dizer o quê? Que a luz de Cristo que brilha nesse Círio Pascal, ela não está ali, porque essa luz é a luz de Cristo, ela é um símbolo. A luz de Cristo deve brilhar mesmo aonde? Em nós, em nosso coração. A nova lei, porque o Espírito Santo é aquele que a partir do momento em que Jesus subiu aos céus, no momento em que Jesus subiu aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo. Ele vos ensinará tudo. Ele vos recordará tudo. E é o Espírito Santo, que é a própria presença do Cristo, que continua em nós através dele. E é o Espírito Santo que é o grande artífice da missão. É ele que envia, é ele que guia, é ele que fortalece-nos na missão. Por isso o Evangelho de hoje, lá no cenáculo, os apóstolos estavam com medo, estavam desanimados, desesperançados. Jesus entra, diz: a paz esteja convosco. E o que ele faz? Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, gente, o Espírito Santo é a própria presença do Cristo em nós, que nos envia em missão. Se não tivéssemos os catequistas, se não tivéssemos os ministros, se não tivéssemos as pessoas que trabalham nas diversas pastorais, nos movimentos da igreja, cada um com a sua contribuição, e faz com que nós formemos essa grande unidade. Porque, às vezes, a gente confunde a unidade com a uniformidade. Mas nas nossas diferenças, nós formamos uma unidade. Vamos pegar o exemplo da família de vocês. Quem é pai e mãe? Tem 2, 3, às vezes 4 filhos, E às vezes você olha para aquelas criaturas e você pensa assim: não sei como é que pode serem irmãos, porque são totalmente diferentes. Não é verdade? Tu olha para teus filhos e percebe que eles são totalmente diferentes, mesmo sendo teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, mas são... Por quê? Porque cada um de nós é único. Cada um de vocês, caros jovens, adolescentes, moços e moças, cada um de vocês é chamado a viver o dia de hoje na presença do Espírito Santo como um dia muito especial na vida de vocês. É uma pena que cada vez mais na igreja os sacramentos são celebrados como se fosse uma formatura. Não é? O que a gente faz nas formaturas? Hoje tem formatura para o pré, tem formatura para ensino fundamental, ensino médio, enfim, tem formatura para tudo, para dizer a cada um de nós, para que nós possamos viver a nossa vida cristã imbuídos daquela graça de Deus. Quando a gente se forma, por exemplo, quando você se formou no ensino médio, você não teve que voltar de novo lá para fazer de novo o ensino médio. Você começou dali para frente. Com os sacramentos não é assim. Quando a gente recebe um sacramento, não é o final do caminho, mas é o começo do caminho. Não é? Hoje, quando esses adolescentes, esses jovens receberem a Eucaristia aqui, não é para dizer assim: graças a Deus, terminamos a primeira Eucaristia, agora vamos para Cristo e depois vamos se livrar disso aí. Não, pelo contrário. Hoje começa o caminho deles com Jesus. Não é verdade? Não é para dizer: terminei, tá bom, não preciso mais de ninguém. Pelo contrário. Se verdadeiramente eles estão conscientes daquilo que receberão, de hoje em diante eles vão sair daqui pensando: puxa vida, hoje minha responsabilidade é maior. Porque de hoje em diante eu tenho um compromisso com Jesus. Porque eu recebi Ele e me comprometi com Ele
a encontrá-lo, claro, de várias formas, mas principalmente na Eucaristia. Vocês não sabem o quanto que é frustrante para a gente que é padre, para quem coordena a catequese, para quem está na igreja, você perceber que num final de semana tem 20, tem 30 fazendo a primeira comunhão, e no outro domingo não tem nenhum na missa. Você fica pensando, meu Deus, o que é que eu fiz? É muito frustrante. Então, a presença deles na igreja. Seja você o primeiro a dizer, olha, não esqueça, você tem que ir na missa. Você tem que participar da comunidade. Por quê? Não. Você fez a catequese, você fez o sacramento, participou, recebeu o sacramento, você se comprometeu. Pelo menos aqui, né, Josué? Ninguém chegou para a catequese arrastado, né? Nem guinchado, né? Não. Todo mundo veio porque quis. Então, isso é muito importante. E vou dizer uma coisa para você também, para não me alongar muito aqui, porque eu sei que muita gente já está com a carne no fogo para almoçar daqui a pouco. Jesus é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. Eu sei que você pode dar estudo para eles, que você dá casa, que você dá comida, né? Que você dá educação, que você dá tantas coisas que são importantes para eles. Mas vai chegar um dia em que você não vai estar com eles mais. E nesse dia, o que eles mais vão precisar, além de tudo isso que você concedeu a eles e aquilo que eles vão aprender, é de Deus. Porque tudo aquilo que a gente ganha nesse mundo, que a gente recebe, principalmente aquilo que é material, passa. Quantos pais você conhece, mães, que trabalharam a vida inteira, deixaram os filhos bem e um pouco tempo depois já tinham jogado tudo fora? Vendido tudo, jogado fora, desperdiçado tudo. Essas coisas a gente perde. Então, pais e mães, vocês adolescentes que estão aqui hoje, não esqueçam. Jesus é o nosso melhor amigo. O presente mais precioso que a gente pode receber. Então, que não precise ninguém dizer e te obrigar. Tem que ir na missa, ser obrigado a vir, não. Mas que eu possa dizer, eu quero encontrar com Jesus. Que através da Eucaristia eles querem viver. Quero pedir então que vocês fiquem de pé. Eleitos e eleitas, vocês são convidados a participar da ceia do Senhor e a receber o corpo e o sangue de Cristo. No dia em que vocês foram batizados, seus pais e padrinhos se comprometeram a guiá-los na fé e na oração. Hoje vocês confirmarão a promessa feita por eles no dia do seu batismo. Então agora, quero que vocês respondam bem alto, tá? Só os eleitos. Se por acaso lá no final da igreja alguém não escutou, levante a mão, porque sinal que está baixa a voz, tá bom, gente? Caros eleitos e eleitas, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado. Renuncio! Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio! Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio! E agora vos pergunto: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio! Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio! Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio! Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém! Responderam bonito, né? Olhe a profissão da nossa fé. E como eu falei,
Se nós, que já recebemos os sacramentos, se nós não testemunharmos a nossa fé, eles também não terão nenhum exemplo de fé para poderem seguir. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na certeza de que Jesus é o verdadeiro pão da vida, de pé, apresentemos ao Senhor as nossas preces. Depois de cada prece, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que esta celebração da Eucaristia seja o começo de uma vida de comunhão com Deus e na comunidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que este primeiro encontro com Cristo na Eucaristia seja para os eleitos e eleitas e nossas queridas famílias um exemplo de fé e de perseverança, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os nossos corações estejam sempre abertos para receber Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que todos nós possamos conhecer cada vez mais Jesus Cristo e continuemos sendo seus amigos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os pais e família deem continuidade na educação religiosa de seus filhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Que a palavra do Senhor seja motivo de transformação e luz para todos nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Jesus, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem apagar as velas. Sagrado trigo ofertado,
E oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com o vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
E do mesmo modo, no fim daquela ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou aquele cálice a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebeis este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eleitos e eleitas, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Gilson e todos os ministros, presbíteros, diáconos, ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembramos nossos parentes, amigos, familiares. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade a todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Helena, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz: ninguém pode dizer Senhor a não ser no Espírito Santo. Por isso agora, quando nós nos dirigimos a Deus Pai, nós queremos pedir então esta força do Espírito Santo, que sempre nos move e nos orienta, para que nós nunca nos desviemos, nunca desviemos do nosso caminho, do coração e do caminho do Pai. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a nossa paz. Irmãos e irmãs, felizes somos nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo sustente nossa vida e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vamos falar aqui algumas orientações. Para a beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo,
Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força. E o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adolescentes, aos pais, também que não são da nossa comunidade, mas como o padre bem disse, que não terminamos hoje, mas sim iniciamos. Então, todos os domingos, às 9h30, nós estamos aqui, rezando por cada um e por cada um. Mas é preciso também que cada um também venha aqui, pedir e agradecer. Então, esperamos nos ver, assim como os adolescentes, também os pais, aqui na nossa comunidade. Hoje também, na verdade foi ontem, né? Tivemos aos 17 anos de ordenação. Ainda são um jovem presbítero. De idade tem um pouquinho mais, mas de ordenação são 17 anos. Graças a Deus, eu quero chegar em mais, né? Então, queremos entregar uma lembrança, e não só lembrança, mas a lembrança de lembrar e de agradecer a Deus pelo seu sim à igreja, pelo seu sim, pelo seu chamado, pela sua resposta, mas principalmente pelo seu testemunho, pelo carinho que tem com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, e dizer assim que somos gratos, aprendemos muito e com certeza ainda temos muito a aprender. Então, a pastoral vocacional quer entregar uma lembrança também. Obrigado pela parceria que tem conosco, com os conselhos, com as pessoas, essa paciência que muitas vezes é preciso, e um feliz aniversário. Deus por me colocar aqui nessa paróquia, nesse tempo, né? Já fazem 4 anos e eu sou muito feliz no meu ministério, muito feliz como padre. E quem me conhece sabe que eu não sou perfeito, tenho muitos defeitos, mas assim, como dizia o falecido Papa Bento XVI, o que me conforta é saber que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes, né? Rezem sempre por mim, tá bom? Obrigado. Bom, a gente também quer agradecer, Padre, a sua celebração aqui conosco, agradecer a cada um que esteve aqui nessa celebração conosco também, agradecer a equipe de canto, a liturgia, o pessoal dos coroinhas, acólitos, ministros, dizer que a nossa comunidade está muito feliz, né, com o dia de hoje. Foi muito bonito e espero, né, que a gente possa nos ver mais vezes, né? E no final de semana que vem, então, no sábado, não temos a catequese, mas no próximo a gente já inicia novamente, tá bom? Só uma folguinha de um sábado, tá? E daí todo mundo para a foto aqui, né, depois, e a entrega das túnicas, vocês entregam para mim lá atrás, tá? Então, gente, tem um aviso bem importante da comunidade, né? Gratidão à pastoral vocacional, né, pelo presente, muito obrigado. Gratidão pelo conselho e pela catequese aqui dessa comunidade, na pessoa da Michele, que é a coordenadora, e o Josué, que é o catequista, né? Josué, foi só você ou o Alessandro também participou contigo? Esse ano sou eu. O Josué, né? Que foi o catequista que preparou esses jovens, esses adolescentes. Eu posso dizer que eles estavam muito bem preparadinhos. No dia da confissão, vim aqui, foram muito bem, estavam bem preparadinhos, um pouco nervosos, né, que é normal, mas bem preparadinhos. Parabéns, que trouxeram seus filhos para receberem aqui este alimento sagrado que é a Eucaristia, né? A catequese faz a parte dela e agora é com vocês, né? De continuarem incentivando e trazendo os filhos de vocês para viverem esse encontro com Jesus. Gratidão a Lore, que é a nossa coordenadora paroquial,
né, por esse trabalho tão bonito que é feito na catequese, com a iniciação à vida cristã, que é um processo novo, que a gente ainda está aprendendo a conhecer, mas que é um processo muito bonito que envolve os padres, né? Que bom, porque antigamente, que animou tão bonito, o pessoal que nos ajudou aqui com as leituras, acólitos, coroinhas, ministros, e até a comida dos coroinhas ali, né? Olha o tamanho das pessoas. Eu até quase que eu falei aquele gente, cuidado para não pisar em cima de ninguém, né? Que vocês eram os filhos, olha que bonitinhos. Né? Trabalharam, né? Não é só fazer pose, né? Todo mundo trabalha, não tem falta. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Antes da despedida, então, quero também fazer uma menção a quem preparou o ambiente. Olha que bonito, né, gente? Não tá bonito? Bem harmonioso. Aproveite, ó, esses espaços para fazer umas fotos bonitas, né, para ficar de recordação do Deus. Muito obrigado. Deus abençoe quem preparou. Fez com muito carinho e muito capricho. Graças a Deus. Abençoado domingo e abençoada semana.